E aí pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com resoluções de questões em relação ao ciclo trigonométrico, a primeira determinação positiva. Roda a vinheta. Pessoal, na 17ª questão, pede para a gente dar a primeira determinação positiva, que a gente também pode chamar de determinação principal, dos arcos trigonométricos. Então, para a gente encontrar a primeira determinação positiva, então aqui, só vocês pegarem, como eu falei na videoaula anterior, conceitual de arcos côncavos, o que é que a gente tem que fazer? Pegar esse arco e dividir por 360 graus. Porque a gente viu que um arco côncavo é aquele arco que tem mais de uma volta, né? A gente pode representar um arco maior que 360 graus. Então, dividindo aqui 390 graus ou 360 graus, dá 1. 1 vezes 360, 360. Para 390 sobra 30 graus. Então, nossa primeira determinação positiva vai ser esse resto aqui, que é justamente onde terminou. Ele deu uma volta completa e parou no 30 graus, né? Ele iniciou no 30 graus, ele passou, né? Eu tenho aqui, o ciclo, vamos dizer que aqui é 30 graus. Ele pegou, deu uma volta completa, ao invés de parar aqui no 0 grau, ele parou no 30 graus. Então, a primeira determinação positiva é justamente onde ele finalizou as voltas, certo? Então, a primeira determinação positiva de 390 graus é 30 graus. Vamos ver agora qual é a primeira determinação positiva de 750 graus. Dividido por 360 dá 2, né? 2 vezes 360 dá 720. Para 150, também 30 graus. Então, 30 graus aqui, é a primeira determinação positiva de 750. Eu vou botar assim, primeira determinação positiva. Aqui primeiro, também. Primeira determinação positiva. Eu vou dividir 1410 por 360. Eu vou deixar o sinal aqui stand-by, depois a gente coloca no final. Que vai me dar 3, né? No caso, ele vai dar 3 voltas completas. E 3 vezes 360 dá 1080 graus. 1080 graus para 1410 equivale a 330 graus. Então, dá 330 graus, certo? Então, aqui ele deu 3 voltas completas e parou, né? A extremidade aí foi 330 graus. Ele deu 1, 2, 3 voltas e depois foi mais uma até 330 graus. Pessoal, ao dividir 1410 por 360 dá 3 voltas completas, certo? Nesse caso, como é negativo, no sentido horário, porque no sentido anti-horário é positivo, que a representação geral de um arco, né, côncavo, ele pertence aos inteiros, porque ele pode ser positivo ou negativo. Aí nesse caso aqui eu vou deixar o sinal para o final. Então eu peguei 1410 dividido por 360, deu 3, né? 3 voltas completas. 3 vezes 360 dá 1080. Para 1410 fica menos 330. Menos 330. Mas aí eu tenho que somar isso aqui, com 360 graus. Como a gente quer a primeira determinação positiva, ele pede a primeira determinação positiva. Aí eu vou ter que somar com 360 graus para ver qual é o côncavo de menos 1410. Então, subtraindo aqui, eu vou ter como resultado 30 graus. Então, a primeira determinação positiva de menos 1410, no caso, é 30 graus, certo? Porque, é negativo, ele quer positivo. Então, somo 360 graus. Aqui, está em radianos. Em radianos, a gente vai pensar o seguinte. Na videoaula conceitual, eu também falei sobre isso. Foi o que eu disse. Toda vez que a gente tem, né, um arco representado em radianos, eu vou pensar o número, né, para baixo de 7, que seja divisível por 3. No caso aqui, o 6. Então, vou fazer assim, 7π sobre 3 é igual a 6π sobre 3 mais π sobre 3. O próximo abaixo de 7, que é divisível por 3, é quem? O 6. Então, eu tenho 6π sobre 3 mais quem que sobra? Π sobre 3.
Ó, denominadores iguais, o que é que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. 6π mais π dá 7π. É a mesma coisa, sendo que eu representei de outra forma, porque aí a gente vai ver realmente quem é a primeira determinação positiva, que é o arco côngruo, né? Se vocês observarem, 6π sobre 3. Se eu dividir aqui, ó, se eu dividir 6 dividido por 3 dá 2. 2π. Mais quem? Mais π sobre 3. Então, a nossa primeira determinação positiva aqui, nesse caso, vai ser quem? Vai ser π sobre 3, certo? Então, pessoal, aqui na letra E, eu tenho 13π sobre 3. Qual o número abaixo de 13 que dá para dividir por 3? Né? É o 12. Então, vai ficar, ó, 12π sobre 3 mais π sobre 3. Porque, ó, 12π, quanto falta para 13π? 1π. E o denominador é igual, eu repito. Porque, ó, bases iguais, repete o denominador, 12π mais π dá 13π. A mesma coisa. Então, o que eu vou fazer, ó, eu sei que 12π dividido por 3 dá quanto? 6π sobre 3 mais π sobre 3. Mas o que interessa pra gente aqui, ó, no caso, é o π sobre 3, que vai ser a minha primeira determinação positiva nesse caso aí, certo? A primeira determinação positiva de 13π sobre 3 é π sobre 3, que dá 60 graus, né? Pensando 180 dividido por 3, 60 graus. Mas aí a gente tem que dar a resposta em radiano, só para vocês terem noção. Então, pessoal, na letra F, eu tenho menos 29π sobre 3. Qual é a primeira determinação positiva? Vocês estão vendo aí que está negativo. No final, a gente vai ter que converter isso para positivo. No caso, eu poderia usar o 27, mas o 27, 4 voltas e meia, né? Porque 27 dividido por 3 dá 9. Então, 8π dá 4 voltas e meia, certo? Porque cada π equivale a 180 graus. Π mais π dá 360. Então, 8 eu tenho 4 parezinhos, né, de 360. Então, ele vai dar 4 voltas e meia. Então, para mim não vale. Eu quero voltas completas. Então, no caso aí é o menos 24. Então, eu vou pegar o menos 24π, certo? Vai ficar menos 24π sobre 3 menos... Ó, eu tenho 24. Quanto falta para 29? 5π sobre 3. Ó, menos 24π menos 5π dá menos 29π, mesmo denominador. Para mim, o que interessa aqui não será a primeira determinação positiva. Aqui, no caso, é negativo. Então, eu tenho que trazer para positiva. Então, vou pegar aqui, menos 5π sobre 3. Vou pegar o menos 5π sobre 3 e vou somar com um arco radiano que me dê como resultado aí, e tem o mesmo denominador, 360 graus, que é quem? O mais 6π sobre 3, porque 180 dividido por 3 dá 60 graus, 60 vezes 6 dá 380, então eu tenho que pegar um radiano, no caso um arco, que me dê 360 graus, mas que tem o mesmo denominador para eu poder fazer o cálculo, né? Conservar o denominador e somar os expoentes. No caso aqui eu vou subtrair, né? Então, ó, eu tenho menos 5π sobre 3 mais 6π sobre 3. Ó, repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. No caso aqui eu vou repetir o saldo maior, que é o positivo, e vou subtrair 6π menos 5π dá mais π. Então aqui, ó, essa é a nossa primeira determinação positiva de quem? De menos 29π sobre 3. É π sobre 3, que dá 60 graus. Certo? Vamos para a próxima questão. A 18ª questão diz assim: determine os valores de seno de 2670, cosseno de 2670 e a tangente de 2670. Então, ó, para a gente determinar o valor da tangente, do seno, do cosseno de 2670, a gente tem que reduzir, vamos dizer, a gente reduz ao primeiro quadrante. E para eu reduzir ao primeiro quadrante, né? Porque eu reduzindo ao primeiro quadrante, eu vou estar dentro daquela zona de conforto, que é os ângulos notáveis, ou os arcos notáveis, certo? Então, para reduzir aqui, o que eu tenho que fazer? Pegar 2670 e dividir por 360 graus. Dividindo aqui, ó, 2670 graus por 360 graus, vai me dar 7.
né? 2.670 dividido por 360 dá 7. 7 vezes 360, 60 dá 2.520. 2.520 graus. 2.520 graus para 2.670 graus dá 150 graus, certo? Então aqui, ó, é meu arco côncavo, que é a primeira determinação positiva, aqui, ó, certo? Esse aqui, 150 graus. Então, o seno de 2.670 é igual ao seno de 150 graus. E o seno de 150 graus no segundo quadrante é positivo. Lembra lá no início? A gente tem os sinais do seno, do cosseno, da tangente. O seno no primeiro e segundo quadrante é positivo, no terceiro e quarto negativo. O cosseno no primeiro, o primeiro e o quarto quadrante são positivos. O segundo e o terceiro negativo, né? E a tangente alterna. Primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro positivo e quarto negativo. Ele é mais, menos, mais, menos. Então aqui, ó, o seno de 150, o seno é positivo, certo? E ó, o seno de 150, a gente pergunta, quanto falta para 180? Eu tenho 150, quanto falta para 180? 30 graus. Então o seno de 150 graus é equivalente ao seno de 30 graus, reduzindo isso para o primeiro quadrante. Então eu pergunto, ó, quanto falta para 180? De 150, 30 graus. Então, o seno de 2.670 equivale a o seno de 150, que é o arco côncavo. É a última, no caso, a última extremidade. Quando ele acaba as voltas, ele para em 150 graus. E 150 graus está no segundo quadrante. E o seno do segundo quadrante é positivo. Aí eu pergunto, quanto falta para 180, né? Dá 30 graus. Então, quem é o seno de 30 graus? Né? Usando dentro dos arcos, dos ângulos notáveis. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então fica positivo, né? 1 sobre 2. Que ele pega o seno, o cosseno e a tangente do mesmo arco. Mas a gente sabe que a primeira determinação positiva de 2.670 é 150 graus. Então não preciso mais nem dividir, me preocupar. Eu já sei, ó, que é 150 graus. Então, o cosseno de 2.670 é igual ao cosseno de 150 graus. Mas lembrando que o cosseno de 150 graus está no segundo quadrante. E o cosseno do segundo quadrante, ele é negativo. Então aqui eu já sei que vai ser negativo. Então aqui, ó, isso aqui é igual a menos o cosseno de 30 graus. Por quê? Quanto falta para 180? Eu tenho 150. Quanto falta para 180? 30 graus. Então vai ficar menos o cosseno de 30 graus. E que é o cosseno de 30 graus? É raiz de 3 sobre 2. Né? Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Esse vai ser o valor do cosseno de 2.670. Aí vamos para a tangente. A tangente no segundo quadrante é negativa, né? Primeiro positivo, segundo negativo. Então aqui também vai ficar negativo. Mas vamos lá. Então a gente já sabe que a tangente de 2.670 é igual menos, né? Porque é negativo, menos a tangente, aqui também é menos. Menos a tangente de 150 graus. E a tangente de 150 graus é igual à tangente de 30 graus, que é quanto falta para 180? 30 graus. Vai ficar menos a tangente de 30 graus. E quem é a tangente de 30 graus nos arcos notáveis? Raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Certo, pessoal? Então aí a gente já identificou quem é o seno, o cosseno e a tangente de 2.670. É 1/2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 3. Vamos para a próxima questão. Na 19ª questão, pessoal, diz o seguinte, ó. Considere a figura em que M, N, P e Q são vértices de um quadrado e um arco AM, né? O arco AM mede π sobre 4. Então, M, N, P e Q, tá aqui, ó. M, N, P e Q são os vértices de um quadrado e está inscrito na circunferência trigonométrica. E tem um arco de AM, né? O arco de AM, que a gente representa assim, equivale a π sobre 4. Eu até botei aqui, ó, em graus, para você identificar 45 graus. Aí eu tenho no sentido anti-horário e no sentido horário. Sentido anti-horário positivo, sentido horário vai ser o arco negativo. E a expressão geral é x equivale a x0
que é onde, no caso, inicia, mais 2πk, K pertence a quem? Aos inteiros. K é o número de voltas completas que esse arco vai dar, certo? Então ele pede aqui, ó, dê a expressão geral, por isso que eu botei aqui, ó, dos arcos que tem extremidade nos pontos. Então, pessoal, na letra A ele pede o M, a expressão geral de M. A expressão geral de M vai ser quem? Π sobre 4. Π sobre 4 mais 2K π, que eu já determinei como é que a gente chega nessa expressão geral, né? No vídeo anterior de arcos côncavos. Quem não lembrar, vê lá o vídeo. E aqui, ó, o N. Quem é o N? É 3π sobre 4 mais 2K π. Tudo isso pertence a quem? K pertencente aos inteiros. Aqui, ó, K pertencente aos inteiros. Que a expressão geral está dizendo que K pertence aos inteiros, né? Que ele é a volta completa, pode ser horário ou anti-horário, né? Um número inteiro, negativo ou positivo. Vamos para a letra C. A letra C ele pede o ponto P e a letra D ele pede o ponto Q. Então P também já determinei aqui, ó. P é 5π sobre 4. Mais 2K π. K pertence aos inteiros. E Q? Quem é que vai ser Q? 7π sobre 4. Mais 2K π. K pertencente aos reais, aos inteiros, certo? Então se liguem, ó. Se ele me der esse arco aqui, equivale a π sobre 4, então M é π sobre 4. Aí eu sei que é 45 graus. Aí eu venho aqui, ó, essa meia volta aqui é 180 graus, que equivale a π. Aí eu pergunto, aqui, ó, isso tudinho. Quando eu chego aqui, eu tenho 145 graus. Lembra lá como é que a gente fazia para achar o ponto, o vértice, a extremidade? Aí eu pego o meu 45, 180 graus, menos π sobre 4, né? E que é 180 graus? Deixa eu botar aqui para vocês. 180 graus é π. Então eu pego π menos π sobre 4, não é isso? Ó, π que é 180 graus menos π sobre 4, tá aqui. Aí eu faço fração mista, 4 vezes π, 4π. 4π menos π, 3π sobre 4. Tá aqui, ó, 3π sobre 4. Eu quero saber quem é P, o ponto P. Nesse aqui eu achei o N, ó. Quem é o P? O P vai ser uma volta, meia volta completa e ainda esse pedacinho, que equivale a quanto? Π sobre 4. Então eu faço π, que é meia volta, ele deu meia volta, ó, e passou um pouquinho até aqui, ó, o P. E que é esse pouquinho que ele passou? É π sobre 4, então eu faço π mais π sobre 4. 4 vezes π, 4π mais π, 5π sobre 4. Já o Q, já botei aqui, ó, P, 5π sobre 4 mais 2kπ, certo? Que é 2kπ, no caso é 360 graus, que é 2 voltas completas, mais esse 5π sobre 4. E aqui, ó, como foi que eu achei o Q? O Q eu vou fazer o seguinte, ó, o Q eu vou pegar 2π, que equivale a uma volta completa, e vou subtrair quem? Vou subtrair π sobre 4, ó, porque ele veio sair daqui, ó, fez isso tudinho, ó. Chegou aqui, mas falta esse pedaço para completar 360 graus. Então eu pego 360 graus menos esse pedaço. Eu tirando esse pedaço, eu vou ficar justamente, ó, com esse arco Q. Então vai ficar 2π menos π sobre 4. Aí eu faço fração mista. 4 vezes 2π vai dar 8π menos π, 7π sobre 4. Tá aqui. Mais 2kπ, que é a M ou N. Quem é M? M é esse aqui, ó. Eu só vou marcar aqui, precisa repetir, né? Vai ser esse ou N. Quem vai ser N? Vai ser esse. Então aí vocês poderiam botar para o extenso, né? M ou N. Aí vamos, ó. Eu vou botar aqui, ó, A ou B. Porque M ou N é a alternativa A com a alternativa B. F, P ou Q? F, P ou Q? P ou Q? P
ou o quê? A mesma coisa, um ou outro. Então vai ser, ó, C ou D.